Olá, olá, queridos, tudo na paz? Como vão vocês? Estamos aqui para tentar trazer alguma contribuição que seja relevante para todos nós aqui concernente a método de discipulado, o caminho de discipulado. Eu sei que essas palavras são complicadas, mas é a palavra que é usada aí fora. Recentemente estava falando com alguém que me perguntou se acredita em discipulado. Como é que está você nessa questão de discipulado? E eu estava falando que dentro de uma palavra existe aquilo que se chama de polissemia, né? Os vários significados de uma palavra. E também existe o desuso também de uma palavra. Por exemplo, se você perguntar o que é olor, a maioria nem vai saber que é a mesma coisa que odor ou aroma. E nem se usa, nem odor, muito pouco. Olor não se usa nunca. Então as palavras vão mudando. E a palavra discipulado, o que ela significa? E qual é o caminho que nós trilhamos, nós entendemos como caminho para a formação de um discípulo? Em primeiro lugar, queridos, Jesus não mandou fazer discipulado, Jesus mandou fazer discípulos. Portanto, qualquer caminho cujo centro seja o que você vai fazer, ou seja, a ferramenta, você está usando uma ferramenta. Eu estou usando essa ferramenta aqui agora. Eu estou usando esta ferramenta para fazer discípulos. Isso aqui é uma ferramenta para alguma coisa. Então, quando eu falo de discipulado como ferramenta, o livro, a classe, a aula, eu já estou com problemas de entendimento de discipulado. Discipulado não foi ordem, faça discipulados, portanto, não faça a ferramenta. Jesus falou, faça discípulos. E aí entra, evidentemente, o que Jesus quis que fizéssemos, e a partir disso ele primeiro, ou então vai dar o exemplo, ele escolhe pessoas. Então, discipulado, ou seja, fazer discípulos, aí então você tem que entender, fazer discípulo e fazer discipulado. Se a pessoa está entendendo que discipulado é o caminho do discípulo, aí está tudo certo. Aí a gente conversa bem. Mas vamos imaginar então que seja esse o entendimento. O discipulado é o caminho do discípulo, portanto, o caminho de formação do discípulo. Então, não é tanto a ferramenta, é o caminho de formação do discípulo. Como foi que Jesus formou discípulos? Primeiro, aproximando-se deles através de relacionamentos. Lembrando a você que Jesus começa o seu ministério com 30 anos, mas ele já conhecia os discípulos, que não eram ainda seus discípulos, porque ele ainda não era um mestre que havia iniciado. Mas ele conhecia, ele andava pelas praias ali da Galiléia, morava lá, e ele se aproxima de Pedro, João, Tiago, tal. E de repente ele começa a fazer algumas coisas que não estavam previstas. Ele de repente começa a curar, a pregar, a atrair multidões. Mas aqueles discípulos ali ele conhecia, ele então agregou uma pequena multidão de discípulos, chamou eles e escolheu dentre os outros um pequeno grupo. Então Jesus formou relacionamentos. Então, a partir disso, você começa a compreender que a formação de um discípulo é através de relações que você constrói. Relações, relacionamentos que você constrói. Bom, então um discípulo, uma pessoa se converte. Vamos imaginar, uma pessoa se converte, ele não é discípulo ainda, ou ele é um discípulo, e aí você fala, é ou não é? É porque o discípulo é o matetés, é o aluno. Então, se alguém é aluno, se tornou aluno, portanto, ele não importa se ele está bem avançado ou não, se ele é aluno, então ele é um discípulo. O que significa um aluno, portanto, é a atitude de aprender. Se ele tem a atitude de aprender. Ele chegou, e ele chegou ali naquela convivência nossa próxima, ou por uma necessidade dele, que você foi lá e falou de Jesus, seja no hospital, seja no trabalho, ou numa convivência próxima em que ele se aproximou da comunidade, nós temos que entender que foi Deus que operou este aproximar-se. Deus que operou. Ele foi a convite de alguém para uma celebração, ouviu a palavra, tomou uma decisão, ele foi numa conexão, gostou demais do ambiente. Então há uma sintonia entre a fome que a pessoa tem, o processo que Deus está lá atrás trabalhando com aquela pessoa, a oração que alguém está fazendo por ele, a mãe dele, você mesmo, enfim. Há um processo que não é ainda processo discipulado, o processo da conversão. E uma vez que ele diz um certo sim, às vezes o sim ele não diz com a boca, inicialmente ele está presente, mas ele não disse um sim. Você não tem muito o que fazer. Você vai demonstrar o amor, por que motivo e como. Porque todas as pessoas que chegam são pessoas que foram enviadas por Deus. Se você pensar diferente, você vai dizer, foi Deus ou foi o diabo que enviou? Não, esse aí é o jeito dele, foi o diabo. Não funciona assim. Não funciona assim. Todas as pessoas pertencem a Deus. A Bíblia diz no Salmo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mais ainda, aqueles que o Senhor envia para a sua igreja, para a sua casa, para a arca que vai salvá-los.
Então é lógico que você tem que pensar que Deus os está enviando. E aí, nesse processo, que pode haver o caso de alguém se infiltrar, o próprio Espírito Santo vai se encarregar de afastar aquele enviado do cão. Né? Mas a gente não tem que pensar isso. A gente tem que pensar que quando a pessoa chega, ela é uma pessoa enviada por Deus, portanto eu vou acolhê-la como se eu estivesse recebendo um anjo. Sempre é assim. E eu recebo aquela pessoa, mas ela ainda não é um discípulo. Então ela está ali, na proximidade, nas cercanias, numa conexão. Então o que você tem que fazer o quê? Conectar a alguma rotina relacional. Esse é o primeiro passo mais importante. Conectar alguma rotina relacional. Ir na casa dele, ele ir em sua casa, com muito cuidado no sentido de perceber, discernir a fome, o desejo da pessoa, né? E quando a pessoa está jogada, desejosa, é claro que você vai percebendo e discernindo quanto ela tem de disponibilidade, decisão, determinação, desejo de receber a palavra. Como ela reage à pregação, como ela reage aos relacionamentos, como reage à conexão. Então é sempre assim. Até aí você não tem um discípulo. Bom, mas continuando. O sujeito então está frequentando, está ali nas cercanias e ele toma uma decisão. A pregação não é pregação aceita de Jesus que você vai ficar rico, isso a gente já sabe, né? Pregação correta, pregação de se render, de Jesus ser o Senhor, pregação de que ele é pecador e precisa se arrepender porque vive uma vida de rebeldia desde que nasceu e assim sucessivamente. Se for um desigrejado, a pregação é igual, a rebeldia dele é pior porque é consciente. Mas quando vem aquela palavra de confronto sobre o senhorio de Jesus, e ele diz o sim, então aí começa uma caminhada de discipulado. Você pode dizer, começa o discipulado. Não é muito legal, porque o discipulado é o processo da pessoa, não é o processo que eu estou usando. Então isto aqui não é o discipulado, é o processo da pessoa é que se chama discipulado. Mas para muita gente, discipulado é o que a gente faz, né? Tenha muito cuidado para não confundir essas duas coisas na mesma palavra. Então aí inicia um processo em que a pessoa diz um sim, está integrada, e aí você vai aplicar essas lições. São 5 lições de fundamento, você sabe aqui, eu vou colocar para você enxergar, você já conhece, mas são 5 lições de fundamento. Olha aqui a mãozinha, 5 lições de fundamento. Mas essas lições de fundamento, elas têm uma lição introdutória, que é para a certeza de fé, certeza de salvação, que é essa lição preliminar. Ela não é a lição de fundamento de fé, é uma lição de introdução. Então, a certeza de salvação. Aí ele faz aquela lição com você, de preferência. Ele pode revisar em casa, pode completar em casa, seja como for. Mas o fato é que quando voltar dessa primeira lição, tem que ter um feedback. Tem que ter uma experiência com Jesus. Ele já está ali na conexão, num grupo pequeno, seja onde for, ele está indo para isso, para aquilo. Mas ele tem que ter uma experiência após ele ler, após ele ser ministrado por aquela lição. Tem que acontecer alguma coisa. Ele tem que confessar algumas coisas que ele está fazendo errado. Você tem que ver o processo do discipulado nele. Você jogou uma semente, que foi a primeira lição. Ele já está ouvindo várias sementes nas conexões e na ministrações, várias que ele está ouvindo. Mas ali ele ouviu uma semente com destinação. E ali ele tem que responder. Então, quando ele responde essa ministração, você percebe que ele responde à semente que é plantada, você então continua. E você vai dando sequência nesse livrinho. Então, o primeiro processo é a integração na conexão dos relacionamentos. Depois, o segundo processo é começar o livrinho para você sentir a terra que está sendo plantada a semente. Não é questão de chorar, é uma questão de responder ao que está sendo dito. Uns respondem chorando, outros não, mas quem não responde chorando pode responder confessando. Pode admitir, confessar coisas sem você perguntar, ele começa a falar. Começa a admitir os erros que cometeu no casamento, como pai, como esposa, seja o que for. Então a pessoa está respondendo aquilo que está sendo semeado. Então, uma vez que ele responde a essa primeira parte, aí pergunta, vamos fazer uma pausa aqui e dizer o seguinte: este livro aqui é o discipulado? Não. O discipulado é o que está acontecendo na vida da pessoa. Você é a ferramenta de Deus? Você e o livro. Mas ferramenta não é a melhor palavra, porque você é um ser humano. Ferramentas não falam. Esse negócio aqui não fala. Esse aqui não tem espírito, não tem coração. Ferramenta é uma palavra boa para explicar, mas não é a melhor. Você é um ser humano que está usando uma ponte entre você e a pessoa. A ponte é esse livrinho aqui. De um lado você, de outro lado a pessoa, e ali transita por esse material algumas verdades. Essas verdades têm poder e elas começam a transformar a vida da pessoa. E você vai sentindo se acontece ou não um processo dentro do coração dela.
É claro que se o Espírito Santo já travou contato com ela, já transformou, você vai ver claramente o fruto. Então esse é o primeiro passo que você dá. Uma vez feito esses livrinhos, eu não gosto de oferecer batismo. Oferecer batismo eu não gosto. Mas tem quem. Depende muito. De cada situação, quem discipula o Espírito Santo. Então tem pessoas que, agora você tem que se batizar, rapaz. Outros não dizem nada e a própria pessoa está pedindo batismo. Isso aí já é secundário, sobre pedir batismo. Base bíblica, Atos capítulo número 8. Está lá o Filipe e o eunuco. O Filipe explica o evangelho para o eunuco, né? E aí o eunuco fala: quem me impede de ser batizado? Aí Filipe responde: nada. Se crê, nada impede, desde que você creia. Então, de todo o coração. Então, se ali você vê que Filipe não ofereceu, o eunuco pediu, então o pedido do batismo é uma iniciativa de quem está sendo mexido pelo próprio Espírito Santo, que ele é que pede batismo. E esse é um sinal muito importante para você detectar. Você perceber que a própria pessoa quer o batismo, então já sabe que tem coisa do Espírito Santo na vida dele. Isso é muito importante. Então, uma vez que ela pede o batismo, existe uma lição de batismo, ordenanças. Você vai ensinar naquela lição as ordenanças que são batismo e ceia, são as duas ordenanças que Jesus deixou. Quem é que a gente faz essa lição? Geralmente o presbitério faz isso. Porque como o líder de conexão está ali, quando a pessoa vai ver com um presbítero o batismo, eu quero me batizar, tá, então tal dia você vai encontrar lá antes da macro, sei lá o que, aí ele chega ali, o pastor começa a fazer perguntas, e aí tudo bem, como é que foi sua experiência, tá gostando, quem é seu líder, e você é casado, tal, não sei o que, aí começa a fazer perguntas para sentir a convicção dele e aplica aquela lição. Às vezes a pessoa não está preparada, às vezes a vida conjugal é tão atrapalhada, ou os relacionamentos são tão confusos, que é melhor a pessoa arrumar melhor o seu entendimento espiritual de discípulo para se batizar. Não é que a gente nega batismo. E existem situações que o presbitério delibera por si de que não pode batizar ou que pode, etc. e tal. Mas isso aí é secundário. O que importa é que após essa fase daqui, entra uma lição para explicar o que é batismo. Batismo não é um testemunho. Batismo também é testemunho. Mas batismo é a minha identificação com o que Jesus fez. Assim como Jesus morreu, eu tenho que morrer. Assim como Jesus ressuscitou, eu tenho que ressuscitar. Assim como Jesus andou, eu devo andar. Eu sou um discípulo dele. Então, o batismo é uma identificação com os dois atos, a morte e a ressurreição. É uma identificação. Quem não se batiza, não adianta dizer eu creio que Jesus ressuscitou. Não significa nada. Você tem que ser batizado para ser sepultado e também para ressuscitar no próprio ato de batismo. Então isso é muito importante compreender. Batismo é um testemunho, mas símbolo coisa nenhuma. Batismo não é símbolo, batismo é ordenança. Jesus disse claramente, quem crê e for batizado será salvo. Por que ele botou logo o batismo, logo na grande comissão? É isso mesmo. Na outra grande comissão falou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Aquele batismo está bem na saída. Né? Na saída da mensagem já sabe que vai ter que batizar. Portanto, batismo não é símbolo coisa nenhuma. Então, uma vez que a gente deu essa instrução e ele se batizou, aí começa o quê? Como é que você começa a formação de um discípulo? É isso que a gente vai ver mais tarde.